11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. E em menos de 2 horas, 2 dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça. Na história, muitos acontecimentos foram responsáveis por marcar a humanidade. Porém, são poucos aqueles capazes de moldar a nossa história e mudar para sempre o mundo. E um desses poucos acontecimentos foi o atentado no dia 11 de setembro de 2001. Porém, o que foi esse atentado? Quem foi o mandante? Qual foi o objetivo? E qual foi o impacto do atentado na história da humanidade? Bem, eu sou o Gonça e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que foi o 11 de setembro. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e me seguir tanto aqui como nas minhas redes sociais. Momentos antes do atentado. Vamos começar o vídeo entendendo quais foram os acontecimentos que antecederam o 11 de setembro. Os atentados ocorridos no dia foram iniciados com o sequestro de 4 aviões por 19 terroristas. Os aviões sequestrados foram 2 Boeing 757 e 2 Boeing 767. Os aviões decolaram de diferentes locais da parte leste dos Estados Unidos, com direção ao estado da Califórnia. Os Boeing sequestrados eram do voo 11 da American Airlines, que decolou de Boston com sentido a Los Angeles. Esse Boeing foi o primeiro avião a colidir contra o World Trade Center. O voo decolou às 7h59 da manhã e às 8h46 colidiu contra a Torre Norte do famoso World Trade Center. O voo 77 da American Airlines decolou de Washington para Los Angeles. Esse voo foi lançado contra o Pentágono. O voo 175 da American Airlines também decolou de Boston para Los Angeles. Esse voo foi o segundo avião a colidir contra o World Trade Center, sendo jogado agora contra a Torre Sul. O último voo foi o voo 93 da United Airlines. Esse voo decolou de Newark para São Francisco. Esse voo provavelmente seria lançado contra o Capitólio, porém acabou caindo em uma região desabitada quando os passageiros se rebelaram contra os terroristas sequestradores. O atentado. Os 19 terroristas embarcaram nos voos e durante o trajeto renderam os passageiros e a tripulação e ajustaram a rota para os seus alvos. O World Trade Center, local que foi atingido por 2 voos, era um complexo de 7 edifícios que foi inaugurado em 1973. Dentro desse complexo estavam as Torres Gêmeas, que possuíam 110 andares e 419 metros de altura. As torres abrigavam inúmeras empresas e estavam localizadas em uma das regiões mais valorizadas de Nova York e eram um dos grandes símbolos da cidade norte-americana. Como comentado, a primeira colisão com o World Trade Center ocorreu às 8h46 da manhã e ocorreu na Torre Norte. Poucos minutos depois da primeira colisão, um segundo avião, o voo 175, foi lançado contra o World Trade Center às 9h03 da manhã. Porém agora contra a Torre Sul. Às 9h37 da manhã, o terceiro avião sequestrado foi lançado contra o Pentágono. E o quarto avião caiu na zona rural de Shakesville, na Pensilvânia, às 10h03 da manhã. O incêndio nas 2 torres do World Trade Center fez com que a estrutura do prédio, feita de ferro e aço, fosse superaquecida e com isso o prédio desabou. A primeira torre a cair foi a Torre Sul, tendo isso acontecido às 9h59, e a segunda só desmoronou às 10h28. Antes de ambas caírem, algumas das pessoas que estavam entre os andares atingidos
ficaram presas no incêndio e, em meio a uma situação desesperadora, acabaram jogando-se do prédio em alturas superiores a 100 metros. A imprensa começou a noticiar o acontecimento logo depois que a primeira torre foi atingida. A segunda torre foi atingida ao vivo e transmitida para milhões de pessoas. No caso do Pentágono, não existem muitas imagens do momento do atentado. Já o quarto avião, não há nenhuma imagem de sua queda. Na hora do atentado, cerca de 15 mil pessoas estavam nas duas torres. O número total de vítimas fatais foi de 2.996, sendo 2.606 mortes em Nova York, 125 mortes no Pentágono, 246 mortes nos aviões entre tripulação e passageiros e 19 terroristas mortos. O 11 de setembro foi o primeiro ataque que os Estados Unidos sofreram dentro de seu território desde Pearl Harbor. E apesar dos quase 3 mil mortos, o acontecimento só não foi pior porque seus organizadores não levaram à frente um dos planos originais: atacar instalações nucleares. Os terroristas acabaram abandonando essa ideia por temerem suas consequências. Quem causou o ataque? No meio de toda a tragédia, de todo o terror, a pergunta que mais aparecia era: quem foram os autores desse atentado? Imediatamente após o ataque, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, começou a suspeitar de que a Al-Qaeda era responsável. A Al-Qaeda é uma organização fundamentalista islâmica que surgiu no Afeganistão em 1988. E era conhecida por ter realizado dezenas de ataques terroristas em diferentes partes do mundo. Pouco tempo depois do ataque, o líder da Al-Qaeda na época, o árabe Osama Bin Laden, reconheceu em filmagens a autoria da organização dos atentados. O envolvimento de Bin Laden nos atentados transformou ele em uma das pessoas mais procuradas do mundo na época. Bin Laden era um árabe milionário e adepto a ideias radicais do islamismo. Além disso, ele havia um enorme ódio pelos Estados Unidos. Outro nome muito importante e um dos principais organizadores do atentado foi Khalid Sheikh Mohammed, um fundamentalista que esteve envolvido em uma série de atentados terroristas nas décadas de 1980 e 1990. Incluindo o atentado usando um carro-bomba contra o World Trade Center em 1993. Khalid acabou sendo detido em uma operação conjunta entre a inteligência norte-americana e a paquistanesa em 2003. E hoje em dia está detido na prisão de Guantánamo, localizada em Cuba. Os atentados de 11 de setembro aconteceram e foram motivados a acontecer pela inimizade existente entre os fundamentalistas islâmicos e os Estados Unidos, devido a intervenções e presença de tropas norte-americanas no Oriente Médio. A Al-Qaeda era uma organização terrorista baseada no Afeganistão e protegida do Talibã, grupo que governava o país. Porém, um fato muito importante de falar é que a Al-Qaeda surgiu no Afeganistão por meio do apoio dos Estados Unidos durante a Guerra do Afeganistão em 1979. Na década de 1970, os Estados Unidos criaram uma estratégia de ter uma maior interferência no Oriente Médio para poder garantir acesso ao petróleo. Além disso, como forma de atingir a União Soviética, o qual era o governo comunista que estava implementado no Afeganistão, os norte-americanos começaram a incentivar rebeldes fundamentalistas desse território. O intuito deles era desestabilizar o governo comunista que existia no Afeganistão e forçar os soviéticos a intervirem na situação. Os norte-americanos queriam que a intervenção soviética fizesse a economia do seu grande rival ir abaixo. Esses grupos rebeldes eram formados por grupos reacionários que receberam grandes investimentos dos Estados Unidos. Um dos grandes nomes apoiados pelos norte-americanos foi o do palestino Abdullah Azzam.
Ele convocou um jihad, nome dado à guerra santa praticada contra os infiéis na visão muçulmana contra os soviéticos invasores do Afeganistão. Por meio de Azan, Bin Laden foi convidado a participar da luta. Tempos depois, Bin Laden voltou-se contra Azan e outros muçulmanos considerados por ele como decadentes. Depois desse rompimento, Bin Laden participou da fundação da Al-Qaeda. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque durante a Guerra do Golfo, com o apoio dos sauditas, Bin Laden voltou-se contra a potência. Isso porque ele não concordava com a presença de estrangeiros em terras sauditas, consideradas por abrigarem duas cidades sagradas do Islã. O líder da Al-Qaeda queria que suas tropas, e não as norte-americanas, fizessem a segurança do território árabe contra uma possível invasão iraquiana. Além da presença de tropas norte-americanas no território saudita, outros fatores que podem ser considerados como razão do ódio de Osama Bin Laden pelos Estados Unidos são o apoio dos Estados Unidos a Israel e a atuação do país em ataques contra grupos islâmicos em locais como Filipinas, Líbano e Índia. Segundo o historiador Victor Jean Kiernan, os amigos mais íntimos de Osama defendiam abertamente a ideia de um grande ataque contra os Estados Unidos. E o próprio líder da Al-Qaeda emitiu um fatwa, nome dado à lei religiosa que incentivava o assassinato de cidadãos norte-americanos. Ou seja, Osama Bin Laden incentivava e espalhava o ódio contra os Estados Unidos a todos os seus seguidores. Como o 11 de setembro mudou o mundo? Bem, conseguimos compreender então o que foi o atentado de 11 de setembro. Conseguimos compreender também quem foram os mandantes e quais eram as razões pela qual o atentado ocorreu. Mas como que depois do atentado o mundo reagiu? Como que o 11 de setembro mudou o mundo? As consequências dos atentados de 11 de setembro foram inúmeras e elas atingiram não só os Estados Unidos, mas também grande parte do mundo. Os Estados Unidos reagiram imediatamente aos atentados. Em outubro de 2001, por ordem do presidente da época George W. Bush, foi iniciada a invasão do Afeganistão. Os objetivos dessa invasão eram capturar Osama Bin Laden e derrubar o Talibã, o governo que dava abrigo ao mandante do atentado. O governo talibã conseguiu ser derrotado e governos democráticos foram organizados no Afeganistão. Porém, mesmo com essa mudança, a situação do Afeganistão nunca se estabilizou. Atualmente, o Afeganistão possui um governo democrático que tenta reconstruir o país. Porém, o Talibã atua como uma força que tenta derrubar os governos. E até mesmo algumas partes do território do Afeganistão estão nas mãos do Talibã. Os norte-americanos só foram capazes de capturar Osama Bin Laden em 2 de maio de 2011. Em uma casa no interior do Paquistão. Ele foi morto em uma operação de tropas militares americanas. Seu corpo foi lançado pelas tropas no oceano. Outra consequência do atentado foi que após ele foi criada nos Estados Unidos uma legislação antiterrorismo extremamente rígida. Essa lei, conhecida como Ato Patriota, dava permissão ao governo norte-americano para interceptar ligações telefônicas e mensagens enviadas por pessoas suspeitas sem pedir autorização da justiça. Ela também tomava medidas para impedir a lavagem de dinheiro em movimentações bancárias suspeitas e permitia às autoridades norte-americanas a confiscarem propriedades de pessoas suspeitas de cooperarem com o terrorismo. O atentado mostrou que medidas de segurança precisavam ser criadas. A segurança dos voos ficou mais rigorosa e criteriosa. Ou seja, a segurança e o medo de que outro atentado ocorra fez com que os voos fossem mais protegidos. Bem, o atentado de 11 de setembro foi um divisor de águas na história. Foi nesse atentado que percebemos que crimes e ataques terroristas acontecem realmente.
e que é sempre necessário estar pronto para combatê-los. Mas agora eu quero saber de você. Você aí conhecia a história do 11 de setembro? Você aí sabia quem eram as pessoas que estavam envolvidas? Sabia qual era o objetivo e qual era a razão dele ter acontecido? Deixa aqui nos comentários. Se você aí tiver algum outro acontecimento que sabe que mudou a história da humanidade, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e estudar para fazer um próximo vídeo. Bem, mas se você gostou do vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar com a sua família e com seus amigos, aquela pessoa que você sabe que vai gostar e vai ficar bem curiosa em conhecer a história do 11 de setembro. Se você ainda não me segue, me siga aqui e me siga nas minhas redes sociais. E antes de você ir embora, dá uma olhada em mais algum vídeo que eu tenho aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar de mais algum vídeo. Bem, muito obrigado por assistir ao vídeo até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!